E aí galera, tudo bem? Como estão vocês aí? Galera do oitavo ano A, galera do oitavo ano B, está aqui o professor Éder Ramos, professor de redação do Colégio Santa Rita, para quem não me conhece do outro lado. Sou formado em Letras pela UESP, em História pela Federal e também em Direito pela UESP. Atuo também na área advocatícia na cidade de Pix, mas hoje estou aqui como professor de redação do Colégio Santa Rita para não deixar vocês na mão. Para que vocês tenham, nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, abastecimento educacional. Tenho certeza que vocês não vão ter nenhum prejuízo em sua educação, porque o Santa Rita está junto com você. Beleza? Pessoal, então, vamos continuar aqui com essa aula não presencial, continuando de onde nós tínhamos parado no conteúdo. Nós estávamos abordando sobre a questão do gênero narrativo ficção científica. Beleza? Então, vamos continuar. Galera, não se preocupe com o meu braço aqui, vamos simplesmente botar um pouco dolorido e vou ficar nessa posição aqui durante o vídeo, beleza? Mas tá tudo tranquilo. Vamos lá para a aula. Pessoal, vamos falar aqui sobre narração de ficção científica. Primeiramente, as características. É um gênero textual que tem uma tipologia textual narrativa. Professor, mas o que seria uma tipologia textual narrativa? Para entendermos isso, temos que saber, primeiramente, que existem 5 tipologias textuais. Tipologia argumentativa, que é aquela baseada em uma tese, em argumentos, em defesa de um ponto de vista, muito comum em textos argumentativos, como artigo de opinião, como a dissertação do Enem, que é um dissertativo argumentativo. Beleza? Nós temos a segunda tipologia textual, que é a tipologia expositiva ou explicativa, que é aquela voltada ao referente, à mensagem, à informação, seja repassada de forma clara e objetiva, muito comum nos textos jornalísticos. Terceira tipologia textual, nós temos o texto injuntivo, que é aquele que ensina um procedimento, uma forma de fazer. Por exemplo, gênero textual receita, gênero textual manual de instrução, são gêneros textuais que ensinam um procedimento, gênero injuntivo. Outra modalidade, gênero descritivo, tipologia descritiva, que tem como característica descrever objetos, descrever personagens, descrever ações, descrever personalidade. O gênero descritivo, ele ajuda praticamente os demais gêneros textuais. A tipologia descritiva ajuda a descrever, por exemplo, a narração, quando descreve personagens, descreve ambientes. Então, é uma tipologia que auxilia, na maioria das vezes, as outras tipologias textuais. E a tipologia textual, que nós vamos trabalhar aqui, do gênero de ficção científica, é a tipologia textual narrativa, aquela que é voltada para ações dos personagens, aquela que tem um enredo, que é voltada para um acontecimento, para a narrativa de um fato. Beleza? Então, essa é a tipologia textual narrativa. E toda tipologia textual narrativa, pessoal, ela tem alguns elementos que você deve ter conhecimento para que possa fazer de forma eficaz qualquer texto narrativo, e claro, um texto narrativo de ficção científica. Então, o primeiro ponto é, toda tipologia narrativa, ela apresenta essas perguntas que devem ser respondidas para que o texto seja bem elaborado. Então, uma dica, olha só, você gosta da professora Evelane, de Química e de Física, perguntem para ela, o que significa essa fórmula aqui? Que é ao quadrado, mais O, mais C, mais F, igual a enredo. Professora Evelane não ensinou isso, não? Brincadeira, pessoal. Claro que em física ou em química você não estuda essa forma. Essa forma foi uma forma que eu criei, que eu elaborei para você saber quais são os elementos pertencentes à narrativa que formam um enredo. Por exemplo, que é ao quadrado. Você vai ter que entender na sua narrativa quem é o quem e quem é o quando. Ou seja, quem vai participar da narrativa e quando a narrativa vai acontecer. Nós temos aqui também o O, que seria na verdade onde a narrativa vai ocorrer, onde ela vai se passar. Nós temos o C, que é o como as ações irão ocorrer, como as ações irão se desenvolver, como será a situação inicial, como será o clímax, como será o desfecho. Beleza? E nós temos o F, que na verdade seria o foco narrativo. Ou então, que é o quadrado, mais O, mais C, mais F, forma então o enredo da narrativa. Beleza? Então vamos detalhar cada um agora passo a passo. Vamos lá, vamos começar aqui por quem? Você faz a pergunta, vai começar a narrativa? Quem? Quem são os personagens da narrativa?
Toda narrativa ela apresenta personagens. E os personagens eles se dividem em personagem principal, que nós chamamos de protagonista, que é aquele personagem como se fosse o bonzinho da história, aquele personagem benevolente da história. Nós temos o personagem, o antagonista, que também é um personagem principal, que é como se fosse o vilão da história. Ele é quem vai fazer os conflitos para a resolução do problema do protagonista. Então, nós temos dois principais, tanto o antagonista como o protagonista, beleza? Nós temos também os personagens secundários. Os personagens secundários são aqueles que não têm uma grande participação na história, estão ali mais como pano de fundo, na verdade, para ajudar nos elementos da narrativa, para ajudar as ações em relação aos personagens principais. Dou uma dica: em relação à descrição dos personagens, tanto o protagonista como o antagonista, eles têm uma maior descrição de detalhes, de comportamentos nas suas ações. Os personagens secundários, eles têm menor participação na história, como também menos detalhes. Claro, se você quiser detalhar um personagem em si secundário, para mostrar que ele tem alguma relevância às ações, como por exemplo, um padeiro que é muito conversador, uma beata que é muito fuxiqueira, como personagem secundário para as ações, você pode fazer também, mas em especial, descrever protagonista e antagonista, beleza? Também temos personagens coadjuvantes, que são aqueles que simplesmente fazem o pano de fundo da narrativa. E claro, todos esses personagens nós dividimos ali em duas categorias: personagens planos e personagens complexos. Personagens planos são aqueles que não mudam sua característica, não mudam sua forma de pensar durante toda a narrativa. Já os personagens complexos são aqueles que durante a narrativa eles assumem diversos comportamentos, diversas formas de pensar, diversas atitudes contraditórias, ou então, na verdade, pode dizer paradoxais. Ou seja, um personagem, por exemplo, começa a narrativa com um malfeitor, com um antagonista, e durante a narrativa se transforma em uma pessoa boa, como se as características benevolentes. Então, é um personagem complexo, que você não entende muito bem qual é o seu real espaço na narrativa, se ele realmente é características ruins ou características boas, ou pode alternar. Beleza? Olha só, pessoal, então continuando. Nós temos outra pergunta a ser respondida, que é onde, ou seja, onde a narrativa irá ocorrer. Esse onde nós podemos dividir em espaço e ambiente. O que seria o espaço da narrativa, doutores? O espaço narrativo, na verdade, é o local, o ambiente físico, que pode ser um ambiente aberto ou um ambiente fechado. Por exemplo, se eu faço um texto narrativo e abordo acontecimentos, ações que ocorrem, por exemplo, numa praia, que ocorrem na rua, na Praça Félix Pacheco, por exemplo, o espaço ele é aberto. Claro, se eu faço uma narrativa toda voltada a um ambiente fechado, como por exemplo a narrativa do Ateneu, de Raul Pompeia, em que toda se passa dentro de um seminário, nós temos um espaço fechado, beleza? Nós temos também a questão do ambiente. Professor, mas espaço e ambiente são as mesmas coisas? Não, pessoal. Espaço, como eu já falei, é um local físico. Ambiente é o espaço psicossocial onde as ações irão ocorrer. Como assim espaço psicossocial? A questão, por exemplo, se é um espaço de criminalidade, de violência ou de alegria, um ambiente familiar, um ambiente, por exemplo, de prostituição, um ambiente de corrupção, um ambiente é o espaço psicológico, psicossocial em que a narrativa irá se desenvolver. Beleza? Um ambiente de brutalidade, um ambiente patriarcal, um ambiente de tortura. Isso você quem vai trazer essa narrativa com a sua criatividade, beleza? Outra resposta que nós temos que fazer sobre os elementos da narrativa é quando. Quando se refere ao tempo. Por exemplo, você pode produzir uma narrativa tanto com elementos do passado, um passado distante, como por exemplo no século XV, século XIV, aí vai na sua criatividade. Como algo acontecendo no presente, no momento presente. Claro, pessoal, mesmo que algo que eu estiver narrando no presente hoje, eu vou escrever no pretérito passado, né? No pretérito. Já porque, embora quando eu falo presente, quer dizer o momento atual, o momento contemporâneo, o ano de 2020, mas claro que a ação já tenha ocorrido, beleza? E claro que eu posso fazer uma narrativa no tempo futuro, uma narrativa futurista, muito comum
no texto de ficção, narração de ficção científica. Beleza, pessoal, olha só, mas mesmo você escrevendo uma narração do futuro, não utilizem os verbos no futuro. Você vai imaginar, criar uma situação futurista, mas os verbos, a situação é como se ela já tivesse ocorrido. Ou seja, está fazendo narrativa no futuro, coloca os elementos futuristas, mas os verbos também devem estar no passado. É como se já tivesse, paradoxalmente, um paradoxo, algo irreal. É como se paradoxalmente já tivesse os fatos ocorridos no futuro. Beleza? Então vamos lá. Como são as ações? Como se desenvolve a situação inicial, o clímax, que é o momento de maior suspense narrativo, como o desfecho ocorre. As ações são de suma importância para o gênero narrativo, que ele é focado principalmente nisso. Beleza? Quanto às ações dinâmicas, ações mais complexas, vai depender da forma narrativa que você irá produzir, ok? Outra característica, outra elemento da narrativa é o foco narrativo. O foco narrativo é o narrador. Todos os gêneros narrativos, eles têm um narrador como primordial. O narrador, o gênero narrativo divide-se em narrador em primeira pessoa, que pode ser narrador personagem, que é aquele que as ações ocorrem com ele provoca as ações, ou seja, são narrados em primeira pessoa. Mas também no narrador em primeira pessoa, não há só protagonista, nós chamamos de narrador também de narrador testemunha, que é aquele narrador em que ele está dentro da história, ele observa o que está acontecendo, mas ele não é o provocador ou o recebedor das ações. Ou seja, ele está presenciando tudo dentro da história. Você faz uma pergunta, professor, mas ele não é narrador observador, não? Qual a diferença entre o narrador observador e o narrador testemunha? Porque o narrador observador, ele não participa da história, ele é um narrador fora, extra conteúdo narrativo, já o narrador testemunha. Ele participa da história, mas as ações são voltadas para o personagem principal. Beleza? Então vamos lá. Narrador em primeira pessoa nós temos tanto o narrador protagonista como o narrador testemunha. Os dois participam da história. E nós temos um narrador em terceira pessoa, também com foco narrativo. Narrador observador, que é aquele que observa o que está acontecendo com os personagens, narra situações, também conhecido como narrador ocular. Por quê? Porque ele narra o que ele vê, ele narra situações externas, ele vê o que está acontecendo e vai narrando o que os personagens estão fazendo. Só que também existe um narrador onisciente, que chamamos também de onipresente. Onisciente significa aquele que sabe tudo, que está em todo lugar. Então, o narrador onisciente, o que diferencia dele do narrador observador é que no narrador observador ele relata o que vê. No narrador onisciente, ele também relata o que vê, mas ele também sabe o que se passa na mente dos personagens. Ele sabe não só o que o personagem está fazendo, mas também o que eles estão pensando, o que eles estão tramando, qual é a sua mentalidade, qual é a sua formação psicológica. E ele se sente no dever, muitas vezes, de ajudar a narrativa fazendo palpites, dando ideia, fazendo comentários sobre o que o personagem está fazendo ou pensando. Beleza? Esse é o narrador onisciente ou onipresente, aquele que tudo sabe ou aquele que em todo lugar está presente. Bem, pessoal, a formulação desses elementos da narrativa é que formam então o enredo. O enredo então que é a história que vai ser desenvolvida. O enredo então seria na verdade o conflito onde os personagens irão ocorrer em tempo, espaço, local definido para a trama de uma narrativa. Beleza, pessoal? Então aqui foi a aula inicial sobre elementos da narrativa do gênero textual, narrativa e ficção científica, e mais adiante, na próxima aula, nós vamos falar sobre as características essenciais do texto de ficção científica. Beleza? Pessoal, até a próxima. Tchau! E aí, galera, tudo bem? Estou aqui de novo, professor Éder Ramos, professor de redação do Colégio Santa Rita, para falar novamente com vocês, alunos do 8º ano A, alunos do 8º ano B, aquela saudade do professor, beleza? Pessoal, voltamos aqui para falar sobre a narrativa de ficção científica. Falamos na aula anterior sobre as características do gênero narrativo em especial, sobre os elementos da narrativa. Pessoal, mas em relação ao gênero narrativo de ficção científica, o que é que ele tem diferente dos demais? O que é que diferencia a ficção científica como narrativa das demais modalidades tipológicas narrativas? Pessoal, o gênero narrativo de ficção científica, é claro,
é uma ficção que você irá criar, só que essa ficção será voltada para dois elementos, ou para questões de elementos tecnológicos, uma tecnologia, claro, que nós, odiernamente, nós nos dias odiernos, nós não temos esse conhecimento atual, ou seja, é algo para chamar a nossa atenção, algo inovador. Isso pode acontecer no espaço, tanto no presente, ou seja, uma tecnologia que vai fazer um desenvolvimento de ações tanto no presente como no futuro. Por exemplo, no presente, o filme Jurassic Park, se eu não me engano, é de 1994, que ele, embora ocorresse num período contemporâneo, embora no presente da elaboração das ações, não é um futuro representado no filme, mas ele demonstra uma tecnologia inovadora e, podemos até dizer, inacreditável para aquela época, que foi, na verdade, ressuscitar, trazer de volta a questão dos dinossauros para a nossa vida odierna. Mas, geralmente, o texto de ficção científica é elaborado em uma passagem futura, são gêneros futuristas. Em claro, eventos ocorrem no futuro e, claro, uma forma de pensar tecnológica totalmente diferente. Uma modalidade muito utilizada para textos de ficção científica são, por exemplo, aqueles filmes onde temos alienígenas, guerras espaciais, descobertas espaciais, como Star Trek, como Star Wars, são filmes futuristas, beleza? Ou então de ficção científica. Mas lembrando, pessoal, olha só, o que vocês devem focar? Professor, então, já que é uma ficção, eu quero fazer uma ficção futurista, você disse que tem algo voltado à tecnologia, então minha liberdade criativa eu posso utilizar de qualquer forma, eu posso criar tudo que eu quiser. Não, pessoal, para a sua narrativa de ficção científica, ela tem a verossimilhança. Aí eu vou perguntar assim, professor, que palavra é essa? Verossimilhança. Já sei, é algo parecido com a verdade, não é? Podemos dizer razoavelmente não. Pessoal, o texto ele é verossímil ou inverossímil. Verossímil não quer dizer que ele seja uma verdade, não quer dizer que não seja ficção. Pode existir uma ficção de forma verossímil. Professor, mas como assim? Por exemplo, quando você faz um gênero textual de narração de ficção científica, no futuro, você pode criar uma situação tecnológica diferente, uma forma de comportamento não comum para o que acontece hoje, mas você tem que mostrar no cenário que isso vai ocorrer. Por exemplo, no texto de ficção científica de Jurassic Park, vocês percebem que os dinossauros eles não apareceram do nada, simplesmente não formaram. O especialista, o pesquisador, o protagonista da história, ele ensinou, ele mostrou a forma em que trouxe de forma científica os dinossauros para o tempo odierno. Ou seja, você pode criar, você pode transformar a ficção criando uma tecnologia, mas ela tem que aparecer com uma justificativa, ela tem que ter um motivo de ocorrer. Isso sim dá uma semelhança. Então, pessoal, o texto verossímil é aquele que o autor prepara o espaço, o autor prepara o ambiente para que coisas estranhas ocorram, mas que tenham uma explicação lógica a ocorrer, certo? Um texto inverossímil é aquele que aparecem coisas estranhas e não tem uma explicação lógica para que aquilo ocorra, mesmo sendo uma ficção ou não. Beleza? Pessoal, então é isso. O texto de ficção científica é um texto que é voltado para a ideia de descobertas tecnológicas, geralmente ideias futuristas, em que você vai desenvolver, mas dentro de um espaço de verossimilhança, certo? Tudo que você for desenvolver, tudo que você for criar, você tem que dar uma ideia, podemos dizer, semilógica, para que aquilo esteja ocorrendo. Beleza, pessoal? Então foi o primeiro passo sobre narrativa ficção científica e depois retornaremos mais para as próximas aulas. Até mais! Valeu!